Turma de casa, tudo tranquilo? O pessoal aqui tá animado, muita gente. Pessoal, é o seguinte, eu prometi pra galera as súmulas, finalizei. No final, tem umas que estão marcadas de amarelo. Dê uma atenção especial naquelas súmulas, tá certo? Agora pela manhã nós vamos conversar sobre direito de trabalho. Pela manhã não, pela tarde, né? Já iniciamos a tarde. Mas antes, eu queria dar só um momento coach, né? Olha, amanhã é um momento de muita tranquilidade para vocês, tá certo? Não adianta se desesperar, durmam bem essa noite, durmam muito bem. Cuidado com as pizzas, né? Pega leve, né, com as pizzas. Pegue leve com pizza. Para quem não teve aqui, é piada interna, né? Tá certo? Mas assim, é um momento de relaxamento. Durma bem. Amanhã vocês têm que estar logo depois do almoço. É um horário complicado. Com muita tranquilidade. Leiam as questões. Lembrem-se que nas provas de direito de trabalho, processo de trabalho, que são as que eu conheço, você tem algumas técnicas que eu ensinei para a turma que vinha para as aulas. Leia a questão com tranquilidade, para não precisar repetir a leitura, porque repetindo a leitura você perde tempo e o tempo é curto, tá certo? E quando você começar a ler os itens, você vai notar de vez em quando tem um item que não tem nada a ver com nada. Pode marcar essa. A probabilidade dela ser certa é de mais de 80%. Se você não souber, porque às vezes você sabe, não, eu tenho certeza que aquela vai na sua cabeça. Se teve dúvida, marcou, vixe, será que é a certa? Não volte e mude. Nunca mude a questão, a resposta, tá certo? Passada essa dica, tu conseguiu baixar aqui aquela lei? Coloca aqui, por favor. Turma, eu vou colocar uma lei, que é a lei da Covid. Vocês lembram do ano passado, teve as medidas provisórias que determinaram algumas situações para os empregadores, digamos assim, utilizar com os seus empregados para diminuir o impacto da Covid, porque rolou um lockdown, coisa e tal. Essa leizinha 14.020, que teve a medida provisória, ela converteu nessa lei. É o microfone. Que ele está descarregando, né? Foi convertido. Ixi. Esse cabo é maior, é? Ah, beleza. Eu vou tentar ficar aqui direitinho. Então, turma, essa lei 14.020, ela estabeleceu algumas situações que os empregadores puderam fazer em relação aos contratos de trabalho. E pasmem, senhor, está no edital. Então, se cair alguma coisa sobre essa lei, não vai poder ser anulado, né? Está no edital. E vamos para o que nos interessa aqui, que é a parte da redução da jornada de trabalho e com redução de salário e suspensão do contrato de trabalho. Foi que o governo federal fez. Para ajudar as empresas, ele compartilhou, digamos assim, os prejuízos. As empresas puderam suspender o contrato de trabalho e os empregados recebiam como se fossem os benefícios referentes ao seguro-desemprego. Se a suspensão era total, ou seja, ele ficava 100%, ele recebia um percentual. Aí você pode ver aqui no artigo 7º. Artigo 7º da lei. Redução proporcional de jornada de trabalho e do salário. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º desta lei, o empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho por até 90 dias, prorrogáveis por prazo determinado, em ato do Poder Executivo, observados os seguintes requisitos: preservação do valor do salário hora, pactuação por convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho ou acordo individual escrito, até a possibilidade de ser com o próprio empregado um acordo individual escrito. Tomem cuidado que de vez em quando tem
esse lance. Acordo individual, tácito ou escrito. Acordo individual ou escrito, acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Vou só lembrar para vocês. Desculpa eu estar falando rápido, é pouco tempo e muita coisa para falar. Vocês lembram do banco de horas? Vou revisar para vocês rapidinho. São 3 bancos de horas. 3. O grandão, o médio e o pequeno. Para vocês nunca esquecerem. É o PMG, pequeno, médio e grande. O pequeno, até um mês. Até um mês tem que fazer a compensação. Pode ser por acordo individual, escrito ou tácito. O médio, até 6 meses. Acordo individual expresso. Tem que ser expresso, escrito. Não pode ser tácito, assim, só verbal. E o grandão, que é de 1 ano, que tem que ser por acordo ou convenção coletiva. Professor, eu posso fazer um acordo de 1 mês por convenção coletiva? Pode. Você pode fazer o pequeno como poderia fazer o grande. Você não pode fazer o grande como faria o pequeno. Tipo, o banco de horas grandão, o G, por acordo individual? Nunca. Certo? O médio, 6 meses, por acordo tácito, individual? Nunca. Tem que ser acordo individual escrito. Tá certo? Então, só para relembrar, mas assim, eu quero que vocês deem uma lida nessa lei hoje à noite, para alguma coisa, me deu uma coisa na cabeça essa noite que vai cair uma questão desse lance aqui, sobre a Covid. Porque foi bem... Olha, eu não posso declarar aqui que ninguém ligou para mim, até porque ninguém ligou, foi do além. Alô, além, alô, além. Tá certo? Ó, turma. Vamos lá, o inciso 3. Ó, na hipótese de pactuação por acordo individual escrito, encaminhamento da proposta de acordo ao empregado com antecedência mínima de 2 dias corridos, ou seja, para ter essa situação de suspensão do contrato de trabalho, alguma coisa, de redução da jornada de trabalho, tem que ter antecedência de 2 dias corridos. Redução da jornada de trabalho e do salário exclusivamente os seguintes percentuais: 25%, 50% e 70%. Professor, a gente tem que decorar isso. Infelizmente, algumas coisas têm que ser decoradas. A jornada de trabalho, por quê? Qual é a grande diferença? Suspensão do contrato de trabalho. Vamos lá, sair daqui um pouquinho. Qual é o máximo de suspensão que o contrato de trabalho pode ter? 30 dias. Passou de 30 dias, é dispensa sem justa causa. Mas por conta da pandemia, houve uma excepcionalidade e aí eles aumentaram para 90 dias, prorrogável por mais 90 dias. Estão furando alguma coisa em algum lugar. Tá certo? Então, aqui ele dá as situações bem direitinho. Certo? Data, estabelecimento, tal, respeitado o limite. Vamos para frente. Suspensão temporária do contrato de trabalho. Durante o estado de calamidade pública, que estado de calamidade pública foi essa? Covid. Vocês lembram que teve toda aquela loucura. Professor, mas teve mais coisa, não teve? Teve antecipação das férias, não teve? Teve. As empresas puderam antecipar as férias dos empregados, mesmo que eles não tivessem cumprido o período aquisitivo. Pausa. Vamos lá para as férias. Como é que é feita as férias? O que é período aquisitivo? Primeiros 12 meses. Período concessivo, 12 meses subsequentes. Se a empresa não pagar as férias, não conceder as férias no período concessivo, ela paga em dobro. Tá certo? Professor, se o cara iniciou as férias nos 15 últimos dias do período concessivo, e aí entrou 15 dias depois do período concessivo, como é que fica isso? Os primeiros 15 dias paga normal, os 15 últimos em dobro. Prescrição das férias. Quando é que começa a contar o prazo prescricional? Do final do período aquisitivo ou do final do período concessivo? Concessão. Por quê? Porque é ali que o direito é ferido. Porque o que é prescrição? É a perda da pretensão por violação do direito. E qual é o prazo prescricional na Justiça do Trabalho? São 2 prazos. 5 anos
e 2 anos. 5 anos dentro do contrato de trabalho, 2 anos depois da extinção do contrato de trabalho, isso é como a gente aprende na faculdade, mas não é bem assim. Extinguiu o contrato, 2 anos. Depois de 2 anos, prescreveu. Durante o contrato e mesmo depois de finalizado o contrato, você ainda conta os 5 anos. Por quê? Porque os 5 anos é um prazo retroativo. Como é que eu sei que prazo é esse? Quem aqui vai fazer a segunda fase de trabalho? Pronto. Rapaz, tem muita gente. Na segunda fase, eles vão colocar um caso, aí vão colocar a data que ele iniciou no trabalho, a data que ele foi dispensado e a data do ajuizamento da ação. Por quê? Porque eles querem que você fale da prescrição. Abra um tópico lá na sua contestação, que vai ser contestação de novo. Pode? Eu ouvi rolou uma notícia aí meio doida. Fazia tempo que eles não usavam contestação, aí vão fazer contestação 2 vezes seguidas só para machucar a galera. Entendeu? Aí o que é que acontece? Eles vão querer que você fale o quê? Ou da prescrição quinquenal, que eles chamam lá também de prescrição parcial, ou da prescrição bienal, que é a tal prescrição total. É 2 anos depois da extinção do contrato de trabalho. Professor, como é que eu sei? Está tudo lá na questão. Prestem atenção. O momento de dica. Leiam item por item, porque, vez por outra, a resposta está no texto. Professor, eu leio muito rápido. É igual a mim, eu tenho esse problema. Não leia. Se você ler rápido, você não vai entender, vai ter que voltar. Leve uma canetinha extra para sublinhar. Porque sempre tem aquelas palavrinhas chatas, né? Ih, rapaz, essa palavra aqui diz alguma coisa. Você vai sublinhando, depois lê e marca aqui. Com certeza vocês vão acertar, porque eu tenho certeza que vocês vão se dar bem. Voltando aqui à história da suspensão do contrato de trabalho do artigo 8º da lei. Durante o estado de calamidade pública, pelo prazo de 60 dias, fracionável em 2 períodos de até 30 dias, podendo ser prorrogado por prazo determinado. Parágrafo 1º. A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada por convenção coletiva, acordo coletivo ou acordo individual escrito. O que é que eu acho que eles podem perguntar? A suspensão do contrato de trabalho por conta de calamidade pública pode ser assinado por... Aí eles vão colocar apenas acordo coletivo de trabalho, apenas convenção coletiva de trabalho, acordo individual tácito. Ou então eles colocam simplesmente convenção coletiva de trabalho, sem falar que é apenas, porque eles têm a mania de falar isso. Aí você diz, o que está certo é essa, porque não é apenas acordo, pode ser acordo, convenção ou acordo escrito, acordo tácito individual nunca, tá certo? Então eles devem colocar uma situação só, sem usar o termozinho apenas, ou tão somente, ou somente. Professor, o que é que eu tenho que tomar cuidado nas questões? Esses termos, exclusivamente, nunca, jamais, sempre. Sempre que tiver isso, você olha, lê e começa a questionar. Às vezes ele está correto, mas quase sempre ele está errado, porque ele restringe a abordagem do tema. Continuando aqui. A informação para o empregado é sempre, no mínimo, 2 dias corridos. Sempre tome cuidado com esses detalhes. O empregado com o contrato suspenso, ele vai ter direito ao benefício do seguro-desemprego. Tá certo? Por quê? O que é a suspensão do contrato de trabalho? Vamos lá. Tem trabalho? Não. Recebe remuneração? Não. Aqui ele vai receber de quem? Do governo. Por meio do seguro-desemprego. Programa de seguro-desemprego. Tá certo? Ainda em suspensão. Aposentadoria por invalidez. É um caso de quê? Suspensão do contrato de trabalho. Essa aposentadoria, turma, ela é provisória. Ela é provisória. Ela pode ser revertida. Se for revertida, lembra que tem aquela situação que se um empregado for contratado para substituir
o outro que foi aposentado por invalidez e voltar da aposentadoria, esse que foi admitido, ele é dispensado sem receber nada a título de indenização. Ficou claro? Só para lembrar. Algumas coisas que eu falei aqui já caíram em prova. O professor pode cair de novo? Pode. Principalmente tudo que tem depois de 2017, que é a reforma trabalhista. Então, volto a dizer, não sei se ainda como é que está o esquema de estudo de vocês. Até hoje à noite, eu ainda, se quiser, dê uma olhadinha em alguma coisa, alguma matéria. Amanhã, não olhem. Amanhã, relaxem durante toda a manhã, fiquem calmos, porque a prova vai ser, quem já fez sabe, são 5 horas de prova, você tem que estar com a pressão tranquila, sem estresse, não vá pressionado, não ache que é o fim do mundo, tá certo? Ah, eu tenho que passar na prova, porque senão... Não existe isso. Você vai sabendo que vai passar, consciente de que vai passar, mas sem levar com você o peso dessa responsabilidade. Vá lá tranquilo, como você ia fazer as provas na faculdade. Para aqueles que não pescavam. Os que pescavam, o cara que ia lá já com a intenção de pescar, ia sem preocupação nenhuma. Essa prova não dá para pescar. A prova de OAB e concurso é a coisa mais chata do mundo. Tem nem condições da gente dar uma pescadinha, nem nada, coisa e tal. Sem futuro. Tá certo, turma? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar agora. Eu não consigo. Como é que sai daqui para eu pegar as súmulas? Vou dar uma chegada nas súmulas. Da prescrição? Explica. Calma. Turma, prazo de prescrição. Vamos lá, devagarzinho, sem se estressar. A Constituição diz que prescreve em 5 anos os direitos trabalhistas e 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Extinguiu o contrato de trabalho, rolou a prescrição. Iniciou o prazo prescricional. Mas antes disso, o prazo prescricional já vinha acontecendo. Como é que eu sei? Como é que eu resolvo isso? Vamos lá. O cidadão ajuizou a ação hoje. Hoje é que dia? 16 de outubro de 2021, certo? Ele foi dispensado ontem. Vamos supor, estou só imaginando. Ele foi dispensado ontem. E ele está cobrando um monte de coisa que aconteceu durante o contrato de trabalho dele, aqui para trás. Aí como é a prescrição de 5 anos? Porque a de 2 anos não tem. Extinguiu ontem, o cara já entrou hoje, então passou 2 anos, passou só um dia. Então, esqueça 2 anos, vamos para a de 5 anos. Você pega hoje, 16/10/2021 e retroage 5 anos. Dá 16/10/2016, né? É isso? Vocês sabem matemática? Eu faltei essa aula. 16, pronto. Tudo que está anterior a essa data está prescrito. Prescrição quinquenal. O que está dentro desse 16 de outubro de 2016 até 16 de outubro, aliás, 15 de outubro, que foi quando ele foi dispensado, de 2021. Porque a partir de hoje, ele já não estava mais na empresa. Tá certo? Então a prescrição é assim. Ah, professor, e se o trabalhador for menor? Menor vocês sabem, que é até 18 anos. Até 18 anos é menor. O que é que acontece com o prazo prescricional? Não conta. Prazo prescricional não conta em relação ao trabalhador menor. Certo? Chato nesse barulho, que perturba a cabeça da gente. Mas vamos para frente. Ok? Turma, você já está todo mundo perturbado? Mas tenha calma. Olha, como diz o grande filósofo Falcão, pior seria se pior fosse. Entendeu? Então, relaxa, cara, relaxa. Do eletricista? Eu comentei, não foi? Eu super aposto.
eu super aposto, porque a periculosidade do eletricista é diferente de todos os outros. Porque todos os outros, o adicional de periculosidade é sobre o salário básico. Perfeito. O do eletricista, não. Ele soma todos aqueles penduricalhos do salário e aí aplica os 30%. É não. Foi mesmo? Quando foi? Qual foi? Quando foi? Deixa eu... Alguém se lembra qual é o número da súmula? Tá tão... Mas assim, é porque é como tá na súmula e tá aliás, na súmula. É porque o eletricista ele é vinculado a uma lei. Só que é um detalhe, tem uma restrição da data, viu? Lembra que tem uma data? Até a lei tal era desse jeito. A partir dessa lei é que voltou a ser igual de todo mundo, ou é o contrário. É uma lei de 2012. Então tem que ver se na questão tinha a data. Pronto. Então tem que ver se na questão tinha esse detalhe. Porque a súmula ela é bem detalhada. Mas assim, ainda sobre periculosidade. Turma, hoje tem duas situações que foram criadas recentemente que dá direito à periculosidade. Quem trabalha em motocicleta e trabalhador de segurança. Turma, trabalhador de segurança que seja vigilante. Eles costumam colocar a vigia no meio da história lá. Caiu uma questão, a gente até comentou aqui. Pronto, foi vigia, ele não tem direito a adicional de periculosidade. Certo? Outra coisa do adicional de periculosidade que vai ter lá na frente, que é como eu advogo para a Infraero, tem empregado da Infraero que trabalha ali na hora do abastecimento da aeronave, ele está lá no pátio. Aí o pessoal entra e a gente levanta a tese de que o próprio STF, ou TST, diz que quem está dentro do avião, os empregados, a aeromoça, piloto, o pessoal que faz a limpeza na hora que o avião pousa e está naquela escala de voo, aquele pessoal ali, mesmo que esteja havendo um abastecimento, não tem direito à periculosidade. Até parece que se o avião explodir, eles não morrem, né? Eles vão sobreviver, assim, do nada, do além. Mas o pessoal que está lá embaixo tem direito, mas o que está dentro do... Os passageiros, coitados dos passageiros. Deus que me livre pensar numa coisa dessa. Tá certo, turma? Então, tome cuidado. Um outro assunto que eu queria rapidamente comentar com vocês é estabilidade. Tome cuidado com a estabilidade por duas questões. Durante muito tempo se entendeu que a estabilidade não se combinava com o contrato por prazo determinado. Professor, por quê? Porque o prazo determinado, você já sabe quando é que acaba o contrato de trabalho. Então, por mais que você tivesse alguma daquelas estabilidades, não rolava. E aí, turma, o TST começou a entender que em relação à mulher grávida e o que sofreu acidente de trabalho, somente esses dois, mesmo que o contrato seja, por exemplo, contrato por experiência, é um contrato por prazo determinado. Mesmo estando no contrato de experiência, foi mulher grávida ou acidente de trabalho, mantém a estabilidade. Não, porque ninguém engravida, vamos combinar, mulher nenhuma, pelo menos, eu penso que não vai engravidar para ter estabilidade de 8, 9, sei lá, 12, sei lá, um ano de estabilidade, não interessa. E ninguém também vai se acidentar. Ah, vou me acidentar para ter... Quem é que vai... Não. Então o TST entendeu isso. Agora, lembra daquela história do aviso prévio? Aquela questão do aviso prévio? Iniciou o aviso prévio. A pessoa, você está de aviso prévio. Independente dele ser trabalhado ou indenizado, durante o aviso prévio, a cidadã se candidata à diretoria do sindicato, é eleita. Ela adquiriu estabilidade? Não. Entendeu? Por quê? Porque no momento que o empregador dá o aviso prévio, é porque ele diz, eu não quero mais que a pessoa trabalhe para mim. Qual é o lance da estabilidade? Raciocínio da estabilidade é para proteger o empregador de uma
dispensa, assim, do nada, aquela dispensa assim, você está me atrapalhando aqui, eu vou lhe dispensar. Porque é o pensamento que tem em relação a quem é do sindicato, quem é cipeiro. Cipeiro, tem um detalhe do cipeiro, lembra? Se ele for indicado pelo empregador, ele tem estabilidade? Não, só se for eleito pelo empregado. Já? Não deu tempo nem eu perturbar mais eles aqui. Turma, vai ter o professor Moacir, depois eu volto para processo de trabalho. Ei, é porque o Moacir ele vem cantar aqui para vocês. Aí a gente tem 1 hora de almoço. Só o Moacir. Aqui ele já está aqui. Aí, depois do almoço, eu finalizo com o processo de trabalho, tá certo? Oi. Turma, foi boa. Rapidinho, Moacir. Turma, o presidente da CIPA, ele é escolhido pelo empregador. Ele tem estabilidade? Não. Show. Vocês estão sabendo de tudo, eu tô tranquilo.